Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da playlist sobre Project Online e Power BI. Para a gente já começar direto, colocando a mão na massa, vamos aqui para o meu computador. Esse tipo de relatório aqui, pessoal, que eu queria apresentar para vocês, é um relatório muito comum que as organizações acabam pedindo para construir quando você está implementando um projeto de Power BI, Project Online ou Project for the Web, que é basicamente a criação de um Project Status Report. Então, o Project Status Report, normalmente, ele vai focar em um projeto específico. Então, aqui eu tenho um projeto específico, posso trocar o filtro e colocar outro projeto, né, para mudar as condições, para mudar a visibilidade dos projetos. E a ideia é que quando você selecione um projeto, você possa ter uma visão geral do que está acontecendo no contexto desse projeto. Então, por exemplo, aqui eu selecionei o projeto System Architectural Analysis, e aí eu tenho status de progresso, status de prazo, status de custo, tenho uma visão do cronograma desse projeto, e eu posso filtrar por tarefas, né? Então, eu posso filtrar as tarefas que estão atrasadas, ou as tarefas vencidas, concluídas, enfim. Então, é muito comum num projeto de Power BI e Project Online a gente construir esse tipo de relatório que dê visibilidade de um projeto específico e como estão as condições, como está o andamento, o progresso daquele projeto. O que acontece é que muitas vezes quando você tem uma visão de cronograma, como a gente tem aqui, então eu tenho os indicadores, o nome da tarefa, a duração, a data de início, a data de término, enfim, informações que são relevantes. É difícil para quem está visualizando o relatório identificar rapidamente quais são as tarefas resumo e quais são as tarefas regulares, ou seja, dentro de um cronograma, como a gente sabe, você tem ali as tarefas resumo e embaixo, né, como são os pais, e embaixo, como filhos, você tem as tarefas regulares, que é o que efetivamente está acontecendo. Então, normalmente a tarefa resumo ela se refere a uma fase do projeto ou a um pacote de trabalho específico, e aí dentro daquele pacote você tem todas as tarefas que precisam ser concluídas para aquele pacote ser considerado finalizado. E aí, nesse contexto, as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de entender o que é resumo, o que não é, de uma forma visual, tá? Então, o que a gente pode fazer para trabalhar nesse problema, para resolver esse problema? Nós podemos utilizar o contexto ou o conceito de formatação condicional. Então, o que acontece, né, pessoal? Dentro do contexto das tarefas, então, para você construir um relatório de status, né, um Project Status Report, você vai precisar se conectar na tabela de tarefas do Project Online. E aí, dentro da entidade, dentro dessa tabela, existe uma coluna que se chama Task is Summary, tá? O que eu fiz foi trocar aqui os nomes. Então, eu peguei os nomes e só renomeei. Mas dentro do banco de dados da tabela do Project Online, o nome original da coluna é Task is Summary, tá? Então você tem Task is Summary, Task is Project Summary, Task is Milestone, Task is Manually Scheduled. Então você tem vários flags que são flags de sim ou não. A tarefa é ou não é aquilo que a coluna está dizendo. Então nesse contexto a gente tem essa informação que está aqui, que é o que a gente quer pegar, né? Que é o Task is Summary, tá? E aqui eu só renomeei, né, para ficar mais fácil, eu coloquei is summary, tá? Então o que acontece? A gente pode usar essa coluna, que é um flag, sim, não, né, verdadeiro ou falso, converter para um número e aí utilizar esse número na formatação condicional. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha tabela de tasks, eu vou criar uma nova coluna, tá? E quando eu criar uma nova coluna, eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente poder acompanhar. Eu vou colocar tarefa resumo, por exemplo, o nome dela. Você pode colocar o nome que você quiser. E aí eu vou usar uma função if. Então eu vou falar if a minha coluna is summary. Lembrando que o nome original dela no Project Online é task is summary. Aqui eu renomeei. Então eu falo, se a minha coluna is summary for verdadeiro, for de fato uma tarefa resumo, então eu quero colocar, por exemplo, o número 1. Caso contrário, eu quero colocar o número 0, tá? Então a minha fórmula vai ser bem simples. E por que eu vou trabalhar com o contexto de 1 e 0? Porque a formatação condicional, ela só vai permitir que a gente trabalhe com números. Então a formatação condicional, ela precisa de um número para poder
permitir que ela seja aplicada, né? Então eu não consigo trabalhar com textos, então eu preciso pegar um valor verdadeiro ou falso, ou se fosse um valor texto, converter aquilo para número. Uma vez convertido, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na tabela, e aí a gente tem que aplicar hoje ainda, né, no Power BI, a formatação condicional por coluna, tá? Nós esperamos que em breve o Power BI permita que a gente aplique uma formatação condicional que se aplique a linha inteira, mas hoje, até esse momento, a gente só pode aplicar por coluna. Então eu vou clicar aqui na coluna ID, para a gente ver como é que é. Vou vir aqui em formatação condicional e vou trabalhar com background color, né, que eu quero aplicar uma formatação à cor de fundo da célula. Clico. Ele vai abrir aqui a janela de formatação condicional. Não vai ser uma formatação gradiente, vai ser uma formatação baseada em regras, em critérios, né? E o que eu vou usar como critério para aplicar a formatação condicional? Eu vou aplicar dentro da tabela tasks, a coluna que eu acabei de criar, a coluna customizada lá que eu chamei de tarefa resumo. Então eu pego a tarefa resumo e falo, olha, se o valor da tarefa resumo for igual a 1, né? O que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma cor de fundo aqui. Então eu especifico a cor que eu quero aplicar, vou trabalhar com esse cinza, segundo tom aqui, 20% de escuro. Dou OK. O que vai acontecer? Todas as tarefas resumo já estão formatadas aqui na minha coluna ID. E aí eu vou ter que fazer isso, consequentemente, para cada uma das colunas dentro da minha tabela. Então vou ter que fazer a mesma coisa, vamos repetir aqui o exemplo na coluna prazo. Vou clicar na coluna prazo, formatação condicional, depois a gente vem aqui em background color, mesma coisa, né? Troco o estilo para regra, uso como estilo de regra a minha coluna customizada, que eu chamei tarefa resumo, e aí eu falo, ó, se o valor dela for igual a 1, então eu quero que a cor seja o cinza. E aí basicamente eu vou precisar aplicar em cada uma das colunas para que a gente possa efetivamente ter a visibilidade de uma maneira rápida de identificar a formatação condicional aqui dentro do nosso relatório. Então, pessoal, esse aqui é o resultado. Então, a gente consegue ver que as tarefas resumo dentro do meu cronograma já estão sendo destacadas, né, de maneira adequada. Já consigo mais facilmente entender quais são essas tarefas resumo. E na medida que a gente for trocando os projetos aqui, dependendo de cada projeto, eles vão ter as tarefas resumo destacadas, né, para tornar um pouco mais fácil a identificação das tarefas resumo e das tarefas que são tarefas regulares dentro de cada uma das tarefas resumo. Legal? Você já conhecia esse tipo de recurso? Já chegou a aplicar esse tipo de recurso dentro dos seus relatórios, dentro dos seus dashes que você cria no Power BI? Se sim ou se não, deixe os seus comentários aqui. Se você tiver também uma outra técnica que possa ajudar as pessoas aqui no canal, também deixe o comentário. É sempre importante receber esse feedback de vocês, porque pode ajudar outras pessoas, né, no futuro. E se vocês gostam, se você está gostando do tipo de conteúdo que eu estou compartilhando aqui no canal, te convido a se inscrever, porque eu sempre estou postando vídeos sobre Power BI, Microsoft Project, Project Online, Excel. Então todas essas plataformas e ferramentas que a gente pode trabalhar no contexto do gerenciamento de projetos. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.